Curso Básico de Hebraico Bíblico Conceitual. Estamos estudando hoje a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, e estamos na lição 3. Aqui quem fala é o seu professor, Adivalter Falsim. A letra Bet, ela foi inspirada no desenho de uma tenda. Como nós sabemos, o povo hebreu vivia em tendas no deserto. Então, a inspiração das letras, elas sempre estarão ligadas com algo ao redor deles. Então, se nós olharmos aqui esse desenho da tenda, se nós desenharmos a tenda de cima e olharmos de cima, vamos ter um desenho mais ou menos parecido como esse. Temos a entrada da tenda e temos dentro dela uma divisão para que as pessoas tivessem a privacidade e fizessem os afazeres diários. Na evolução da língua, no sistema pitográfico, onde se fazia um desenho e aquele desenho tinha uma ideia, tinha um som, que começou mais ou menos por 1859, 1100 a.C., temos esse desenho aí da tenda sendo olhada de cima. Com a evolução da língua, no hebraico que chamamos de primitivo, entre 1100 e 500 a.C., essas datas são mais ou menos, evoluiu então para o aramaico, que é uma mistura de hebraico. Temos esse valor aí, ou esse desenho. E até chegarmos no hebraico moderno, que chamamos esse formato hebraico em bloco, que nos dá esse formato aí. Não esquecendo também que outras línguas saíram depois do hebraico e o aramaico. Uma delas, muito conhecida, é o grego. E o bet deu origem ao beta do grego. Tá aí, o beta. E sabemos também que o romano e o latim saiu do grego. Então temos uma influência direta aí no nossa língua, português, passando pelo grego e vindo diretamente para o português. E é a nossa letra B em português, mas no grego chama-se beta. E o beta, como também é a segunda letra do alfabeto hebraico, ela deu origem ao nosso número 2. Se você olhar bem aí, vai ver que tem uma semelhança entre o aramaico, hebraico, com o número 2. Então, fazendo um resumo, temos aí o palio hebraico, que significa uma tenda. Temos o aramaico, que deu origem ao B do grego, e o nosso B, o beta do grego e o nosso B do português, e o valor e o desenho do hebraico ficou dessa forma aí, em bloco. Então, o beta vai estar sempre ligado com alguma coisa, a ideia de um templo, de uma habitação. Por exemplo, o seu corpo é a habitação do seu espírito, então o seu corpo. O universo é a habitação dos seres humanos, todo o universo. Então, o universo é como se fosse uma casa que Deus construiu para o homem. Então, sempre vai ter essa conotação aí. Lembrando que nós temos em hebraico o bet, ele tem uma pequena variação que dá origem a outra letrinha chamada vet. Então, se nós temos esse pontinho aí no meio, nós vamos pronunciar bet. Se não temos o pontinho, a pronúncia é vet. Lembrando que eles são diferentes, certo? São muito parecidos, mas esse pontinho no meio faz a distinção de como você vai pronunciar. Então temos aí o bet e temos aí o vet. Gramaticalmente, o bet pode ser usado como uma preposição, a preposição em algum lugar de posição. Então vamos estudar um pouquinho esse bet, o que ele nos quer dizer. O bet representa pares. Por quê?
a dualidade, porque o número 2 sempre vai haver o 1 e o segundo. Então, Bet também vai estar ligado com a ideia da dualidade. O Bet é a primeira letra da Torá. Lembrando que a Torá são os 5 primeiros livros do Tanakh, que para os cristãos é conhecido como Velho Testamento. E a Torá é conhecida como Pentateuco. Então, ela sendo a primeira letra da Bíblia que conhecemos, ela tem uma importância muito grande. E tem nela muitos significados, muitos conceitos que nós vamos aprender alguns aqui. Bom, se nós considerarmos que a parte de cima do Bet seria o teto da letra, a parte do lado seria a parede e a parte de baixo seria o chão, nós vamos ver que essa divisão vai nos trazer um significado também especial. A gente vai estudar aqui duas esferas, a esfera humana e a esfera divina. Bom, na esfera humana, nós vamos ver que primeiro temos o Aleph, nós estudamos na lição passada, depois a segunda letra é o Bet. Então, e o Bet ele tem um significado muito importante para a gente. Se a parte de baixo, que é o chão, ela está nos apontando para o que está para trás de nós, o passado, que já não temos mais controle sobre ele. A parte de cima, que está acima de nós, ainda não alcançamos, está apontando para o futuro. E a parte de trás, onde é a parede, existe uma divisão ali. Se Deus é representado pelo Aleph, como dissemos na primeira lição, e ele habita na eternidade, então cria-se aqui uma parede entre o Aleph e o Bet. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós, seres humanos, podemos olhar para frente, porque o mundo foi criado desde o Aleph, o Bet, até o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então, cabe ao homem olhar para frente, o que vem à frente dele, e não para trás. O que está atrás dele, o que foi feito antes dele, não cabe a ele entender os mistérios de Deus. É claro que nós, como seres humanos, queremos entender e cientificamente buscamos, e isso é bom, que aprendemos e crescemos e vemos a grandeza de Deus. Mas sempre haverá questões que o ser humano nunca vai conseguir desvendar, porque elas pertencem a Deus. Agora vamos ver a esfera divina. Sabemos que o Aleph representa Deus, o Deus Pai. Depois temos o Bet, que vai representar aqui o Deus na pessoa do Filho. Então, se o mundo foi criado através do Bet, ou começando pelo Bet, como indica a Bíblia, a primeira letra é o Bet, então vemos que todo o mundo, todo o cosmos foram criados por ele e para ele, assim como diz em vários versículos da Bíblia. Então, desse Bet, nós temos a criação do mundo até o Tav. Como ler? Vamos começar com a primeira palavra da Bíblia, que se escreve dessa forma. O Bet para o B, o Reish para o R, depois o Aleph é silenciosa, mas é o Aleph. Depois temos o Shin para essa letrinha vermelha com pontinho em cima. Depois temos o Yod e depois no final temos o Tav, que é a letra T, nossa em português. Se nós colocarmos aqui as vogais que indicam como devemos pronunciar, temos então o E com B vai se tornar B. Temos o Reish, o R com E vai se tornar Rish, Re. Depois temos o Shin com o I embaixo, esse pontinho, ele vai se tornar Shin. Depois temos o T.
Então, se formos ler essa palavra, vamos ler dessa forma. Bereshit. Bereshit. Ok? E a direção da leitura em hebraico se faz assim. Nós temos que ler primeiro da consoante, depois para a vogal. Então, seria esse movimento aqui, de cima para baixo. Então, nós temos o B, depois nós subimos, depois novamente descemos no Reish e vamos ler. Então, B-Rei. O Aleph aqui é mudo, então não vamos pronunciar. Então, pulamos ele. Depois temos o Shin, com I embaixo, vai ficar Shi. E depois temos o Yod. E depois temos o T, nosso T em português. Então, vamos ler essa palavra como Bereshit. Vamos começar na primeira frase da Bíblia, que diz o seguinte, em português: no princípio, criou Deus o céu e a terra. Em hebraico, vamos escrever dessa forma: no princípio, Bereshit, criou Bará, Deus Elohim, e Deus aqui está no plural. Toda palavra que termina com o Yod e o Mem, ela está no plural. Então, na verdade, ele está escrito deuses no plural. Depois temos aí, eu coloquei em vermelho para vocês verem, at, que é o Aleph e o Tav, não tem tradução para língua nenhuma, só em hebraico. E depois temos o céu, que é Ha-Shamai. Depois temos uma preposiçãozinha, uma conjunção e, que é o Vav, novamente. O at, então va-et. E a terra, temos Ha-Eretz. Então vamos nos concentrar na primeira palavra, Bereshit. Bom, da palavra Bereshit, nós podemos tirar duas outras palavras. Uma delas é da raiz da palavra R, Aleph, ou A e o Shin, que é Reish, Aleph e Shin, que é a mesma palavra que dá origem à palavra Rosh, que quer dizer cabeça. Então temos aí em Bereshit o centro, essas três letrinhas vão formar a palavra cabeça. Se nós tirarmos agora o Bet, tiramos o Yod e o Tav, vamos formar a palavra Beit, que quer dizer casa, habitação. Então, nessa primeira palavra da Bíblia, temos aí uma frase, podemos formar, que quer dizer o Senhor, ou cabeça da habitação. Habitação, que habitação é essa? A habitação do cosmos. Então, o cabeça ou Senhor do cosmos, ou Senhor do mundo. Então já começamos logo no início, Deus declarando que Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Senhor do cosmos. Também nessa mesma palavra, Bereshit, podemos tirar outras palavras. Por exemplo, se pegarmos o Aleph e o Shin, vai formar a palavra Ish. A palavra Ish em hebraico quer dizer fogo. E se tirarmos também o Bet e o Reish, com o Yod e o Tav, vamos formar a palavra Brit. A palavra Brit em hebraico quer dizer aliança. Então aqui na primeira palavra da Bíblia, podemos também já ver que Deus estava declarando não só que ele era o dono do mundo, mas que ele faria uma aliança de fogo. E que aliança é essa? Bom, vamos encontrar isso em Gênesis 15, de 17 a 18. E diz o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por meio daquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança, um brit, com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde
o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15, de 17 a 18. Então, só para a gente relembrar aqui, esse evento é quando Deus faz uma aliança com Abraão e ele pede para ele pegar os animais e partir ao meio, e Deus faria a parte dele da aliança e Abraão supostamente faria dele. Como que faziam-se as alianças no passado? Sabemos que não existia escrita. Estamos estudando aqui, na época de Abraão, era feito tudo com desenhos, pitografia. Então, a aliança era feita da seguinte forma: eles pegavam os animais, um animal equivalente a um outro. Se eu pegasse um boi, por exemplo, você teria que pegar um boi. Então, se nós estamos fazendo um contrato, uma aliança é um contrato. Por exemplo, se eles querem vender uma terra ou vender um pedaço de algum bem material, então eu chegava para você e falava assim, ó, vamos fazer uma aliança. Então eu trago esse meu boi, você traz um boi também. Então vamos fazer um pacto. Eu falo a minha parte do contrato e você fala a sua parte do contrato. Depois matamos os animais e fazemos uma grande festa. O que isso queria dizer? Queria dizer o seguinte: eu ia falar a minha parte do contrato e ia cumprir com aquela parte, e você faria o mesmo. Mas se uma das partes não cumprisse o contrato que tinha feito, ou a aliança que tinha feito, então daria a outra pessoa a autoridade de chegar e matar você e fazer a mesma coisa que foi feito com o animal, partir ao meio. Então, essa aliança era uma coisa muito séria. Esse é o contexto que foi feita a aliança de Deus com Abraão. O que a gente nota aqui muito importante é que nesse texto diz que quando as partes dos animais foram cortadas, nesse momento Deus faz com que Abraão durma. Aí a gente pergunta, por que então vai fazer um contrato quando a pessoa está dormindo, né? Bom, a resposta é simples. Deus sabia de antemão que Abraão não conseguiria manter a parte dele do contrato. Então foi feito um contrato unilateral. Então, na hora de Abraão falar a parte dele que ele teria que cumprir, ele foi posto para dormir. E Deus, na parte dele, falou a parte que ele ia cumprir. Então, Deus fez uma aliança, na verdade, com ele mesmo, mas abençoando Abraão. E passou no meio ali um fogo para selar essa aliança. Por isso que temos a palavra aí, ish, no meio. Então, essa aliança, esse brit, foi selado com fogo. Sabemos que na Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Então, esse passar do fogo no meio é a presença de Deus, certo? Então, aqueles que hoje, até hoje, dizem que a aliança que foi feita com o povo judeu, a aliança antiga, está passada, é o Velho Testamento, não tem mais nenhuma significância, eles têm que revisitar esse texto e tentar entender o que está aqui escrito. Lembrando que essa aliança é unilateral, não dependeria da fidelidade de Abraão ou do povo judeu para que essa aliança se cumprisse. Ela foi feita da parte de Deus e Deus ia cumprir a palavra dele. E é tremendo a gente entender esse texto e entender o que está por trás em hebraico. A palavra bet também dá origem à palavra ben, a letra bet dá origem à palavra ben, que em hebraico quer dizer filho. Então temos aqui o nun, que é o N, nosso em português, está aí o nun, e temos o bet. Então quando junto os dois, o bet e o nun, eu formo a palavra ben. Existe uma outra palavra para ben também, que é bar, mas vamos ver mais à frente. Então temos duas palavras, ben e bar. Vemos que em Apocalipse 22, 21, ele diz o seguinte: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É interessante a gente notar que a primeira letra
da Bíblia é o Bet, que é o filho, representando o filho. E a última letra da Bíblia, é claro que está no grego, porque parte do Novo Testamento foram escritos em grego. Mas se você for olhar a última letra da Bíblia, é a letra Amém. Amém termina com N, não M em português, mas N em grego. Então nós temos aí a Bíblia mostrando que desde o início até o fim, todo mundo foi criado por causa do Filho. Então ele é o princípio e o fim. Outro versículo também relevante para nós é Apocalipse 22:13, que diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bom, o Alfa sabemos que é equivalente ao Aleph em hebraico. E o Ômega é equivalente à última letra do alfabeto hebraico. Então temos alfa e ômega. Então o que ele estava dizendo na verdade é que eu sou o Aleph e o Tav. Quando estávamos lendo lá a primeira frase do primeiro versículo, dizia o seguinte: Bereshit bara Elohim et. Aquela palavra et, que não tem tradução, como eu falei anteriormente, é justamente eu sou o alfa e ômega, para quem está acostumado com essa frase em grego. Mas estava dizendo o seguinte, que eu sou o princípio e eu sou o fim de todas as coisas. Outro versículo também importante é Apocalipse 1:8. E diz o seguinte: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, toda vez que você vê alfa e ômega, você troca por Aleph e Tav. Ele está se referindo ao hebraico, não ao grego. Diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim. Outra palavra também que começa com o bet é a palavra bara. Como eu falei, existem duas palavras para filho. Então vamos colocar aqui o bet e vamos colocar aqui o reish, formando a palavra bar. Bar. O Aleph no final não vai pronunciar porque não tem vogal nele. Então a palavra bar ela é dividida em três letrinhas. A primeira sendo o bet, a segunda sendo o reish, que dá a mesma origem da palavra espírito em hebraico, que é ruach. A palavra ruach é espírito em hebraico. Então temos aqui o Aleph representando a palavra Abba em hebraico. Como dissemos na lição anterior, Abba é pai. Então temos aqui na palavra Bar, que é filho, dentro dela temos codificado o Ben, que é o filho, o Reish, ou Ruach, que é o espírito, e o Aleph, que representa o Abba, que é o pai. Temos aqui a unidade complexa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Filho, Espírito e Pai. Tudo na palavra bar. Voltando à palavra Bereshit, que é o princípio. No princípio, a segunda palavra é bar, ou bara, que se soletra da mesma forma, sem as vogais, e se pronuncia bar, certo? Então, o que ele está dizendo logo no início, na primeira frase, no primeiro versículo da Bíblia, está dizendo o seguinte: no princípio era o quê? Era o Filho
era o Espírito e era o Pai. Então, a unidade complexa de Deus sendo declarada logo no início, no primeiro versículo da Bíblia. Novamente, vamos ver o Bet e o Resh. O Bet representa a casa e o Resh, vocês ainda não viram, mas o Resh representa uma cabeça, ou algo supremo, ou a liderança, ou alguma coisa que está acima. Então, nessa palavra, Bar, também podemos tirar o significado do seguinte: o filho primeiro, ou primeiro filho, ou primeiro cabeça, ou filho supremo. Então, Bar quer dizer filho. O Aleph, como vimos também, quer dizer a liderança, a força, representa Deus. O desenho, a pictografia era a cabeça de um boi, tá aí. Depois passamos para a segunda letra, não a segunda, desculpa, a quarta letra, que é o Shin. O Shin é representado por esse desenho aqui. É um desenho de uma boca mordendo, comendo alguma coisa, destruindo. Então, o Shin está ligado à destruição. Depois temos o Yod, que a pictografia do Yod quer dizer uma mão. Então, temos aí a mão. Depois temos a última letra da palavra Bereshit, que é o Tav. E o Tav era feito a pictografia dele com desenho de uma cruz, algo cruzado. Era aquela ideia, quando fazia-se uma aliança, cruzava-se os animais, fazia-se então a aliança, fazia-se o contrato. Então, se nós pegarmos a palavra Bereshit e colocarmos com os seus símbolos pictográficos, vamos ter, então, o Bet, que é a tenda, vamos ter o Reish, que é a cabeça, representando a cabeça, ou o supremo. Depois vamos ter o Aleph, que é a primeira letra, representando a cabeça de boi, o líder da casa. Aqui no caso, no nosso caso aqui é Deus. Depois temos o Shin, que é destruição, algo que vem destruir, a boca, os dentes mastigando. Depois temos o Yod, que representa a mão. E temos finalmente o Tav, representando a cruz. Então, o que isso quer dizer para nós? Essa primeira palavra da Bíblia, entre muitos outros significados que nós temos, quer dizer o seguinte: o Bar, que é filho, ou Ben, filho, o filho de Deus será destruído pela mão na cruz. Então vemos que já desde o princípio Deus já tinha planejado que o seu próprio filho morreria na cruz, pendurado pela mão. Então, só recapitulando, temos o Bar, que é o Beit Reish, quer dizer filho. Depois temos o Aleph, quer dizer Deus. E temos o Shin, que quer dizer destruição. Temos o Yod, que quer dizer mão. E temos o Tav, que quer dizer cruz. Se colocarmos tudo junto, vamos formar a frase, naturalmente sem o verbo, porque era só pictografia, nós temos que colocar o verbo para entender melhor. Vamos ter a seguinte frase: o Filho de Deus será destruído pela mão na cruz. E foi realmente o que aconteceu, como nós sabemos. Vamos separar agora o Reish, o Aleph e o Shin. Reish, Aleph e Shin é as mesmas letrinhas que dão a origem da palavra Rosh, que é cabeça. Me sobrou aqui então o Bet e me sobrou o Yod e o Tav. E a palavra Beit é casa. Bom, vemos lá em Colossenses 1,18 o seguinte: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo tenha a preeminência. Então, mostrando aí que ele, a cabeça de todo o corpo, não só aqui da igreja, está se referindo, não é a igreja instituição, mas aqueles que creem em Yeshua ou em Jesus como o Messias. Então, ele é a cabeça desse corpo. Também vemos em João 1,3 o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Justamente mostrando para nós que lá desde o princípio, quando Deus começa a criar o cosmos através do Bet, ele está dizendo que do Bet saíram todas as outras letrinhas, saíram todas a outra criação que Deus fez. Tudo que foi feito materialmente ou imaterial vem diretamente do Bet. Bet representando aqui o filho. Outra palavra muito importante é a palavra Ben, que também não só filho, mas representa pedra, a palavra pedra em hebraico. Então temos Aleph, Bet e Nun. Se nós, nessa palavra Ben, pedra, podemos tirar mais duas outras palavras. Se separarmos o Aleph e o Bet, temos a palavra Abba, que quer dizer pai. Se separarmos a palavra, as letras Bet e Nun, temos outra palavra, Ben, que quer dizer filho. Então, Ben aqui quer dizer filho e também quer dizer pai. Em Salmos 118, vemos o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Que pedra é essa? A pedra é o Pai e o Filho, é o próprio Deus que foi rejeitado e ela acabou se tornando a pedra principal, onde todas as coisas são construídas. Em Números 20, 11, e diz o seguinte: então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Esse evento aqui é aquele quando Deus pede para que Moisés fale com a pedra para que ela dê água, porque o povo no deserto estava reclamando que não havia mais água. Essa aqui é a segunda vez que o povo reclama. Tem a primeira vez logo quando eles entram no deserto e a água acaba, eles começam a reclamar, então Deus pede a Moisés para bater na pedra para que ela dê água. Então ele faz e sai água, eles são saciados. Nesse segundo evento, Deus pede para que ele fale com a pedra, não bata na pedra. E Moisés, provavelmente nervoso, desobedece a Deus batendo na pedra. Lembrando que, porque ele fez isso, ele foi barrado depois de entrar na Terra Prometida. Ele morreu antes de entrar. Então, por quê? Qual a significância de falar com a pedra e bater na pedra? Eu penso que seja algo profético, porque se a pedra representa o Ben, que é o filho, representa aqui o próprio Deus, a primeira vez que ele veio ao mundo, ele veio, o que aconteceu com ele? Ele foi açoitado, ele foi massacrado e foi morto. Mas na sua segunda vinda, ele não vai vir mais como servo, ele vai vir como rei na segunda vinda. Então, na segunda vinda, ele tem que ser falado com ele, ninguém vai bater nele. Ele vai ter que ser respeitado dessa vez. Então, representando aí o Ben, o Filho, o próprio Deus, na primeira vez, Moisés bateu como bateram no Messias. Mas na segunda vez, eles não vão bater, eles vão ter que respeitá-lo como filho. Seguindo também na palavra Bereshit, nós temos filho, que é Bar, e temos o Yod, que é a mão, e o Tav, que é a cruz. Então, dessa palavra podemos tirar outra lição: o filho pendurado na cruz, ou o filho com a mão na cruz. Mais uma mensagem da palavra Bereshit.
Em Bereshit, novamente, podemos fazer uma recapitulação. Temos bar, que é o filho. Temos a palavra bara, que é criar. E temos a palavra ivrit, que é hebraico. Então, a palavra hebraico, escrito no hebraico, disse ou se pronuncia ivrit. Em João 1, nós vemos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Outra palavra que tem um bet também é a palavra muito conhecida chamada Ahav. Ahav se soletra com Aleph, Rei e Bet. Vemos em Gênesis 22, 2 o seguinte: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, etc. Eu estou mencionando esse versículo aqui, que existe uma lei na Bíblia que se chama-se a lei da primeira menção. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a palavra que a primeira vez aparece na Bíblia, pela primeira vez, ela vai dar o sentido de todas as outras palavras. Então, se você quer entender uma palavra que sai da palavra Ahav, você tem que primeiro ler o texto onde ela foi mencionada pela primeira vez para você entender o que queria dizer e depois aplicar no segundo texto ou secundariamente. Então, essa é a primeira vez que aparece a palavra amar. É em Gênesis 22, 2, quando Abraão vai sacrificar o seu filho. Deus pede para que ele sacrifique o filho. Então, ele está mostrando aqui a intensidade do amor. Um próprio pai sacrificar o filho por amor a Deus. Então, na palavra Ahav, temos aí o Aleph, que representa o pai. Temos também o rei, que quer dizer revelar. Ainda não vimos, mas vamos estudar, revelar. E depois temos o Bet, que representa o filho. Então, Ahav, ele também tem uma mensagem para nós, que é o seguinte: o pai, que é o Abba, ele ama, que é Ahava, e ele dá, que é a palavra Hav. Então, da palavra Ahav temos Aleph, que dá origem à palavra pai, Abba. Temos revelar, que dá origem à palavra o rei, que dá origem à palavra amar, Ahava. E temos o Bet, que também está ligado com a palavra dar, porque rei e Bet é a palavra dar. Então temos aqui uma outra grande mensagem, muito conhecida, João 3,16. Porque Deus, o Pai, amou de tal maneira que deu o seu único filho. Então, está aqui dentro da palavra Ahava. Deus amou de tal maneira, ele revelou o seu filho e deu o seu filho. Outra palavra também com o Bet é a palavra muito conhecida em português, Belém, mas em hebraico é escrito dessa forma aqui. É Beit, que quer dizer casa, e Lechem, que quer dizer pão. Então, Belém quer dizer a casa do pão, a casa de pão. Vemos isso em Miqueias 5:2. E tu, Belém e Efrata, posto que é pequenas entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, a palavra Belém quer dizer casa de pão. E foi da casa de pão que nasceu o Salvador, que nasceu o próprio Filho de Deus, mostrando para nós que ele é o pão da vida, como ele mesmo se refere em um dos evangelhos, que ele é o pão da vida. Nossa lição acaba por aqui. Nós vamos estudar a próxima lição, vai ser a letra Gimel.